DVDs, CDs. Então eu coloco uma etiqueta ali, ele gera uma série de etiquetas com código de barra, eu aproximo a câmera do telefone e eu gravo a informação do que é aquele objeto. Então eu posso ter todas as minhas informações acessíveis. E o Looktel Recognizer, a proposta dele é semelhante. São dois aplicativos que eu encontrei que tem uma proposta extremamente interessante. O Looktel Money é um aplicativo para eu reconhecer notas, cédulas de dinheiro, tanto ele quanto o dinheiro brasileiro. São dois aplicativos que eu posso, eu peguei um dinheiro na rua, eu tiro meu telefone, aponto a câmera e ele me diz que nota é aquela. Então, hoje eu já não preciso mais estar perguntando a alguém, ou se eu não tiver com uma pessoa de minha confiança, que nota é aquela. O CanFind e o TapTapSee são duas ferramentas extremamente interessantes. Eu tiro uma foto e ele me diz o que é. Por exemplo, eu certa vez, para testar, eu tirei uma foto da Shiva, o cão guia que está deitado aqui aos meus pés, e ele me disse que era um cão preto, um grande cão preto. Né? E eu saí tirando fotos dentro de minha casa. Ele identifica não só objetos, mas, por exemplo, rótulos. Né? Eu posso identificar rótulos, alguns produtos. Então, ele serve para isso, para que eu identifique algumas coisas. Cores, eu posso tirar a foto da roupa que eu vou vestir e saber se aquela roupa é ela mesma. Então, vejam que ele nos proporciona informações imagéticas daquilo que antes eu não poderia ver. A minha rotina acessível. Hoje, com essa integração dos smartphones e tablets acessíveis, eu posso fazer aquilo que vocês fazem. Eu tenho acesso às redes sociais como Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, todas essas ferramentas que vocês utilizam, eu também uso, sem qualquer problemas. Né? Hoje eu posso consultar as minhas informações bancárias através de um aplicativo do meu banco no meu smartphone. Então, eu posso entrar num site, gerar o boleto de minha conta, ir no aplicativo e efetuar o pagamento sem depender de absolutamente ninguém. Eu posso consumir conteúdo através de aplicativos de notícias, enfim. E um destaque aqui para a parte de cinema acessível. Por quê? Porque foi lançado recentemente no Brasil um aplicativo chamado WhatCine, que ele permite que seja colocado a audiodescrição, que é uma ferramenta de tradução visual, nos cinemas. Então eu chego no cinema com o meu aplicativo, se o filme tem o recurso da audiodescrição, eu simplesmente abro o meu aplicativo, coloco o fone de ouvidos e escuto o filme com acessibilidade plena. Então vejam, gente, que hoje a nossa vida ela está extremamente mais facilitada com as tecnologias assistivas. Bom, eu aqui me despeço, era mais ou menos isso que eu tinha para expor a vocês. Aí estão os meus contatos, caso vocês precisem posteriormente. Agradeço a organização do evento e ao final daqui da conversa me coloco plenamente à disposição de vocês. Muito obrigado, gente. Só para adicionar, vocês sabem o que é audiodescrição? Alguém não sabe o que é? Audiodescrição é quando os atores não estão falando, por exemplo, numa novela ou num filme, quando os atores não estão falando, mas está acontecendo alguma cena sem ser falada. Então, é preciso a descrição daquela cena para quem não enxerga. Por exemplo, uma pessoa que vai pular de um precipício. Ela não fica falando, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Não, ela vai. Então, a audiodescrição significa descrever uma cena que não está sendo falada naquele momento, tá? Vou passar agora a palavra para Elizabeth. Dá para todo mundo ouvir bem? Tá ok? Boa tarde, meu nome é Elizabeth. Eu vou explicar sobre acessibilidade, o mesmo que o pessoal já explicou, mas específico para pessoas surdas, porque eu sou surda. Primeiro, eu quero explicar sobre acessibilidade. O que é acessibilidade?
permitir que uma pessoa ela consiga atingir aquele objetivo, o objetivo que ela quer e chegar naquele determinado local. E ela não precisa estar dependendo de ninguém. Ela tem o seu conforto, ela tem a segurança, também ela tem a autonomia de conseguir aquele determinado objetivo. Acessibilidade não é só rampa, não é só ter um determinado local e informação. O que as pessoas pensam hoje em dia é que é isso que mais importa. Como o Milton antes explicou sobre diversos aplicativos que ele pode assim escutar e também compreender aquela informação, ter aquela informação. Também não é só ter um intérprete de Libras, mas sim, por exemplo, ter acessibilidade na comunicação, no transporte e em todo local possível. Eu vou explicar sobre algumas dificuldades que eu tive e também algumas pessoas surdas sofrem diariamente. É a rotina, faz parte da nossa vida essas dificuldades. Por exemplo, no colégio, quando uma criança surda ela chega para ser incluída naquele determinado local, a sociedade ela não está preparada para receber a pessoa surda, nem uma pessoa cega e nem uma pessoa cadeirante. Por quê? E também nem para uma pessoa surda porque falta um intérprete. Já faz 10 anos que isso ocorre. E até agora a sociedade ela ainda não está preparada para receber tais pessoas. A lei ela explica que é importante ter um intérprete, mas muita gente não coloca um intérprete nesses locais. E realmente que seja um intérprete capaz. Não é um intérprete que tenha só formação básica em Libras, mas sim uma pessoa que tenha capacidade e habilidade para poder atuar naquele determinado local. E isso, de fato, é um problema diário que enfrentamos. Também a televisão, ela não tem legenda, o closed caption, que possa nos ajudar a ter essas informações. Por exemplo, um local onde esteja acontecendo um incêndio, aconteceu algum acidente, o repórter ele não informa esses problemas que acontecem diariamente. Só colocam algumas informações, outros meios, por exemplo, no jornal, também delegacia, banco. Então, falta um intérprete nesses determinados locais. Também temos problemas em conseguir resolver problemas, por exemplo, em algumas operadoras. Porque como é que a gente pode, sendo surdo, resolver esses problemas? Como é que podemos resolver esses problemas? Por exemplo, uma pessoa, eu utilizo um determinado telefone de uma operadora e eu preciso resolver aquele problema. E eles só querem resolver com as pessoas que são titulares. Então, eu passo o telefone para minha mãe e, mesmo assim, as pessoas não aceitam da operadora que esse problema seja resolvido porque ela não é a titular da linha. Então, nós surdos perdemos tempo porque eles exigem que nós precisamos ir no local da operadora e eu não posso, por exemplo, sempre ir. E eu também não posso sempre exigir que a minha mãe vá comigo para poder resolver esses problemas. Então, eu tenho minha vida, eu trabalho, eu estudo e eu me sinto mais independente. Mas, por isso, não é bom sempre estar dependente, né? Nesses casos, quando eu preciso que minha mãe me ajude. Então assim eu posso conseguir essas formas de acessibilidade, por exemplo, por meio da internet. Eu posso também utilizar mensagens. Eu preciso antes me cadastrar. Já aconteceu, por exemplo, em São Paulo, de cadastrar, por exemplo, na delegacia. E aconteceu uma urgência. Então, o surdo ele podia se cadastrar nesse determinado aplicativo e, assim, ele podia ter a ajuda da polícia e, assim, em qualquer local em que ele estivesse. Por exemplo, esse primeiro exemplo é de uma escola, de uma sala de aula, onde tem um intérprete, que é necessário um intérprete em vários locais, banco, delegacia e assim por diante. Também a comunicação com as pessoas pelo telefone. Tem também um telefone chamado Viável. Na verdade, é o nome desse programa, que é o primeiro, no caso, o terceiro, né, da esquerda para a direita. E ele mostra que uma pessoa está conversando em Libras. Eu posso, por meio da câmera, ela pode me ver e eu posso ligar para essa pessoa. Eu espero essa pessoa ter contato e acesso àquele determinado meio e ela consegue passar tanto para uma pessoa que é usuária também da Libras e tanto uma pessoa que só utilize o português. E assim a gente consegue fazer essa interpretação por meio desse programa. Já aconteceu há muito tempo atrás, utilizando esse telefone, que é a tradução de uma pessoa, e assim ela utiliza esse telefone, mas muitos surdos eles não conseguem entender e compreender bem, porque ele é o principal, ele utilizava principalmente a língua portuguesa. Mas, de qualquer forma, esse telefone ele consegue sim nos ajudar, porque ele utiliza principalmente a Libras.
né? E uma pessoa, por exemplo, se ela estiver sozinha em casa, ela vai poder assim conseguir utilizar. Um outro recurso também que nos ajuda muito é uma pessoa sozinha em casa, uma surda, e alguém chega e a luz ela pode assim acender, então assim sabemos que tem uma pessoa na porta e chamando, e assim podemos atendê-la. Os nossos recursos são principalmente os recursos visuais. Também tem um outro grande problema, é no aeroporto. Essa dificuldade também nós sentimos. Eu sempre preciso observar a tela, ficar olhando a tela no aeroporto. Qualquer, por exemplo, mudança, o voo mudou, então as pessoas avisam no microfone geral. E assim as pessoas conseguem saber que aquele voo foi mudado, né? Teve um atraso, algum imprevisto. E comigo não, eu preciso sempre estar utilizando, vendo a TV. Então, assim, sim, temos algumas dificuldades. E também esse software que ele pode nos ajudar nos aeroportos a saberem de todas essas informações. Também os principais programas que precisam falar sobre Libras. Quer dizer, que precisam ter legenda e assim podemos ter acesso a essas informações. No meu caso, quando eu estudava, eu não tinha acessibilidade, não tinha intérprete. Eu estudava numa escola inclusiva e à tarde eu estudava numa escola particular. Se tivesse acessibilidade, eu não precisava ir em 2 horários ir para escolas diferentes. Eu já teria acesso a um único local. Então, eu sofri muito em relação a isso. Foi realmente, com o tempo, foi surgindo assim a escola bilíngue e assim pôde melhorar. E, de fato, não é fácil, mas a evolução, de fato, ela já está nos ajudando muito e graças à tecnologia isso tem melhorado. A Viável também, a Viável Telefônica, ela também tem nos ajudado. Também a polícia em São Paulo, ela utiliza esse programa, esse aplicativo que ele também podemos conversar em mensagens no caso de urgência. Também o Prodef. Em qualquer local, por exemplo, você chega em um determinado local com um celular e esse aplicativo é de uma forma simples, você pode escrever em português e clicar e ele transformar, né, para voz ou voz para português escrito. Então, isso realmente nos ajuda muito. O Prodef ele já criou também um site do Bradesco com a tradução em Libras, tem o texto, porque muita gente, muitos surdos, eles não entendiam português, principalmente vocabulário bancário. Então, de fato, quando a pessoa surda, ela lê, né, em Libras e fez essa tradução, ajuda muito. Nós agora podemos acessar os bancos normalmente. Também o WhatsApp, hoje em dia, nos ajuda muito. Eu não preciso perder tempo onde é que uma pessoa surda ela está. A gente não tem essa falha de comunicação mais por causa do WhatsApp. Então, eu posso mandar um determinado local, eu posso mandar a minha localização e essa pessoa pode nos encontrar. Podemos, assim, nos encontrar. Também temos o Skype, que também é uma questão muito visual, os surdos utilizam muito, não estão só dependendo do português escrito, né, porque é uma segunda língua para nós, é uma língua estrangeira para nós. Então, com certeza, o Skype ele nos ajuda muito e, graças à tecnologia, isso está crescendo muito. A cada dia, e essa evolução justamente está ajudando a nós surdos a sermos mais independentes. Mas falta ainda, claro, muita coisa a ser melhorada e está faltando ainda crescer bastante. E espero que isso seja um dia 100%, para que todos nós surdos possamos realmente viver bem. Então, podemos perceber também que muitos surdos e também muitos ouvintes também tinham essas limitações em se comunicar conosco. E hoje isso, com certeza, é uma barreira vencida. Também alguns ouvintes têm algumas dificuldades em relação a isso. E os surdos ainda mais nesses locais. Então, por isso que é necessário colocar intérprete e a tecnologia pode, assim, nos dar esse suporte. O Prodef, ele vai explicar, o Flávio ele vai poder focar mais sobre o Prodef e aprofundar nessas questões em que são aplicativos maravilhosos e que nos ajudam. Obrigada a todos vocês. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Flávio. Aqui a gente tem um desafio imenso de conseguir prender a atenção de vocês, tanto pelo barulho quanto a quantidade de estímulos que tem aqui do lado, né? Mas eu vou ser bem breve, mostrando para vocês um pouco mais sobre o que é essa startup Prodef, e vocês podem aí anotar algumas perguntas para a gente interagir logo em seguida.
Bom, isso aqui, vocês já entenderam, quem nunca tinha visto, o que é língua de sinais. É o que a Débora está fazendo para nossos colegas surdos. Ela está interpretando o que eu estou falando em português para a língua brasileira de sinais. É uma língua como outra qualquer, semelhante a se ela estivesse traduzindo para alemão, por exemplo. Isso aqui é um fato bem curioso que aconteceu bem recentemente. É um discurso de Obama, presidente americano, e ao lado dele tem um suposto intérprete da língua de sinais inglesa. Foi engraçado porque esse cara estava fazendo nada. Ele estava fazendo só um conjunto de gestos quaisquer aleatório que não significava nada. Isso foi uma repercussão negativa absurda, especialmente agora com os meios de comunicação extremamente disseminados. Isso foi uma vergonha internacional, um absurdo, um desrespeito grandiosíssimo com a comunidade surda mundial. Então, aquele cidadão ali à esquerda, ele estava fazendo de conta que estava fazendo o que a Débora está fazendo aqui. É uma grande piada, para não dizer outra coisa, né? Bom, a Prodef desenvolve soluções corporativas para acessibilidade usando a língua de sinais como veículo de integração para a comunidade surda. Por que a gente faz isso? Porque no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos, de acordo com o IBGE de 2010, e somente um pequeno percentual dessa população, de acordo com alguns estudos, são considerados plenamente alfabetizados em português. Como a Elizabeth citou aqui para vocês, muitos dos surdos têm grande dificuldade de entender, de ler e de compreender adequadamente um texto em português. Por isso, traduzir as coisas para Libras. Por isso, tornar acessível em Libras, que é a língua mãe deles, é a língua primária deles. Desde 2002, através de uma lei federal, essa que a gente cita aqui, a língua brasileira de sinais ela foi definida como a segunda língua oficial do país. E a partir de então, com essa lei, com outras que vieram em seguida, determinam que toda comunicação no nosso país, dentro do nosso país, deveria vir em português e em Libras. Infelizmente, isso não vem ocorrendo, tanto por restrições econômicas quanto técnicas. Mas o Prodef vem para mudar esse cenário. De que forma? A gente desenvolve várias soluções. Uma delas é essa aqui. Com o Web Libras, qualquer portal, qualquer site da web, agora pode ser totalmente acessível em Libras. E o mais legal, é gratuito para a maioria das pessoas, ou dos blogs, ou dos sites. A gente distribui uma versão sem custo nenhum para quem tem um site pessoal, um blog, ou mesmo uma ONG, e dessa forma você conseguir comunicar com essa imensa população surda que existe no país. Tudo isso é feito através de... Oi? Tá bom. Tudo isso é feito... Já passou 20 minutos? Tá. Tudo isso é feito com esses avatares 3D que podem ser personalizados e customizados para cada empresa. Alguns exemplos. O site da Bradesco Seguros, Bradesco Banco também são clientes nossos e boa parte das páginas da Bradesco Seguros já estão acessíveis em Libras. A Telefônica também é um dos nossos grandes clientes. Pela primeira vez na Campus Party, a gente tem esse ano o site da Campus acessível em Libras com nossa ferramenta também. Isso é uma novidade. Enfim, existem pelo menos uma centena de sites que já utilizam o nosso tradutor online de conteúdo web. Mas não é só isso, a gente tem uma série de soluções que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, só vou citar o Prodef Móvel, que foi onde tudo começou. Tudo começou como quase que uma brincadeira acadêmica, num trabalho de faculdade, para desenvolver um aplicativo que facilitasse a tradução português para Libras. E aí a coisa foi ficando séria até que isso virou uma empresa ao longo dos últimos 4 anos. Esse aplicativo está distribuído gratuitamente, foi o primeiro aplicativo tradutor, vocês podem baixar aí nos celulares de vocês. E pela primeira vez você tem uma ferramenta que você fala uma pequena frase e ela é traduzida para Libras pelo nosso avatar, pelo nosso intérprete virtual. Além disso, tem um pequeno dicionário português-Libras também, que você pode acessar offline e de repente, sei lá, tá no ônibus e quer estudar uma outra língua, essa é uma ótima ferramenta para começar. A gente tem, em pouco mais de um ano, a gente tem mais de 180 mil downloads efetuados. E aqui ficou escondido, perdeu a formatação, mas vocês podem acessar móvel.prodef.net ou então somente entrar na loja de aplicativo do celular de vocês e procurar por Prodef. Alguns das principais organizações que apoiam ou patrocinam de alguma forma ou investem na Prodef,
a aceleradora Waira, que é uma aceleradora de empresas em São Paulo, a Microsoft, o CNPq, Sebrae, Proativa e Startup Brasil. Aqui alguns prêmios que a gente recebeu, foram vários prêmios. A Imagine Cup foi o primeiro deles, em 2011. Depois recebemos um prêmio de inovação, como projeto de inovação e destaque na Febraban, que é uma Feira Nacional dos Bancos, que ocorre anualmente, em 2012. Enfim, o Anuário Telesíntese, a participação na aceleradora Waira, que é uma aceleradora do Grupo Telefônica, inclusive. Já aparecemos em toda a mídia nacional de peso, desde, enfim, Record, Band, Rede TV. A gente teve participações muito legais, matérias muito bacanas, e já demos uma palhinha até na CNN também. Aqui é só para mostrar rapidamente o impacto do Prodef. A gente tem nossa fanpage de mais de quase 60 mil agora, usuários curtindo e tal. Isso é muito legal pra gente. A gente mantém uma comunicação sempre possível com essa população, pois nos ajudam a validar e a implementar coisas novas. Deixa eu passar. Aqui a gente recebe muito depoimento. Por exemplo, existem muitos fonoaudiólogos, muitos médicos, muitos dentistas que relatam pra gente que, agora eu consigo atender minimamente um paciente surdo. E agora eu não tenho medo, muitos falam, agora eu não tenho medo de atender um paciente surdo, porque eu uso o aplicativo Prodef e consigo me comunicar minimamente, o básico, com aquele indivíduo. É isso. Eu sou Flávio Almeida, fico à disposição de você. As palmas são assim, tá? Bom, pessoal, terminamos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta para um de nós? Por favor, façam. Boa tarde, me chamo Thiago. Eu gostaria de saber se tanto o Braille quanto Libras, eles têm um padrão internacional ou varia de acordo com o local, no qual o pessoal, caso queira, por exemplo, queira aprender aqui em Pernambuco, se eu for para Estados Unidos é a mesma coisa ou não? Deixa eu só me antecipar. Libras é a linguagem brasileira de sinais. Então varia. Não, tudo bem. Varia, mas eu vou passar para ele para responder o Braille. Tá? Tudo bem. Bom, agora eu posso me levantar. A grande diferença entre o Braille e a Libras é porque o Braille é um meio de escrita. Então você tem o Braille em português, o Braille em inglês, o Braille em espanhol. O que é que vai mudar? A linguagem, o meio em que o Braille está escrito. A Libras, ela vai mudar, ou seja, você tem a linguagem brasileira de sinais, a linguagem americana de sinais. Por quê? Porque é uma linguagem falada gestualmente. O Braille é um meio de escrita, tá? Então, existe essa diferenciação. Porque muita gente chega para mim e diz: Milton, você faz tradução em Braille? Eu disse: não, eu faço transcrição. Porque eu pego um texto em tinta e transcrevo, ou seja, eu remeto para outra plataforma que é o Braille, tá? Então o Braille é unificado. A única coisa que muda é a linguagem onde ele está escrito: inglês, português, francês, espanhol, alemão e assim sucessivamente. Elizabeth, quer adicionar mais alguma coisa? Sim, eu quero falar sobre Libras, porque a Libras ela difere de cada país. A língua de sinais, a língua brasileira de sinais não é a mesma da língua de sinais inglesa, espanhola e assim por diante. Tem sim suas diferenças, mas tem uma língua internacional que é o Getuno. É uma comunicação internacional, é um acordo nacional, na verdade mundial, inglesa, que eles podem assim conseguir se comunicar. A Libras também, ela tem uma que é específica para os surdos. Então, depende, isso é muito relativo. Mas existe a língua brasileira de sinais e assim por diante em cada país. Até os estados, para vocês entenderem, até de estado, alguns sinais mudam também, porque tem o sotaque. Da mesma forma que nas línguas orais tem sotaque, na língua de sinais também tem um sotaque. Então, tem alguns sinais de estado para estado que isso muda. Além do sotaque, tem algumas palavras que a gente fala aqui, por exemplo, que o pessoal de São Paulo não entende. Então, assim, é igualzinho. Mais alguma pergunta? Microfone para ele.
nem todo mundo tem acesso a smartphone, tablets, né? E como fazer para que esses dispositivos estejam acessíveis às pessoas que têm alguma deficiência? Produz aqui no Brasil e fica mais barato. Não sei, existe alguma lei ou, enfim, algum mandato que diga que esses produtos têm que ser mais baratos para as pessoas com deficiência? Hoje existe uma luta, um grupo de pessoas com deficiência. O que é que nós estamos lutando? Para que a carga tributária, ela seja, nós tenhamos certa isenção da carga tributária para aquisição de equipamentos e ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque hoje isso é algo que vem para facilitar, como eu mostrei para vocês, né? É algo que vem para facilitar a vida das pessoas. Então, assim, hoje, ainda assim, eu não te digo que existe uma política específica, mas eu acho que os próprios smartphones hoje eles estão barateando. A forma de financiamento, ela é possível, né? Você pode hoje comprar um smartphone relativamente, lógico, nem todo mundo vai poder ter um iPhone 5S que custa no Brasil R$3.000, mas você pode comprar um smartphone hoje por R$500 e dividir em 5, 6, 10 vezes. Com esforço, certamente as pessoas podem. Então, o sistema Android, é o que eu costumo dizer aos meus colegas, ele permite o acesso, porque ele tem produtos extremamente caros, como tem produtos baratos e também que fornecem certa acessibilidade, tá? Então é esse meio, mas assim, nós estamos lutando para melhorar nesse sentido, para que outras pessoas também tenham acesso a essas ferramentas. Tem uma pergunta aqui. Meu nome é João. Ele vai ficar em pé para poder fazer a pergunta. Meu nome é João Paulo. E eu sou o primeiro surdo piloto do Brasil. E eu estou lutando justamente porque eu nasci em Maceió e cresci lá. Eu sou surdo. De fato, é uma solução muito boa do Prodef, porque nós sabemos que em muitos locais não tem acessibilidade. No campo aeronáutico, nós não temos essas tecnologias. Alguns têm sim específicas, porque é dos Estados Unidos, e algumas nós fizemos adaptações. Mas mesmo assim, existem vários meios que nós precisamos ter. Eu já lancei algumas propostas e a cada dia mais eu vejo que precisa melhorar a acessibilidade para pessoas surdas e seria assim a ser 100% acessível. Eu quero agradecer a palestra de todos, que foi muito, muito interessante. Parabéns. Piloto. Se garante, cara. Mais alguma pergunta? Ali. Boa tarde. Meu nome é José Magalhães. Eu desenvolvo software também e eu identifico que existem padrões, né, que são publicados aí para que os desenvolvedores desenvolvam com acessibilidade, né? E eu identifiquei que ele comentou sobre eles estão lutando para conseguir baixar taxas e tal. E eu vejo que os desenvolvedores de software, eles não investem tanto nessa acessibilidade por questão de custo mesmo, né? As empresas, quando vai pagar, eles pagam normalmente, tem várias técnicas de cobrança, né, para valorar esse software. E no final, se ele vai implantar algumas funcionalidades extras, acaba ficando mais caro esse software. E aí vem aquela ideia que ele estava falando, se o tributo cair no pagamento, numa folha, numa nota fiscal, de repente os desenvolvedores acabariam tendo mais incentivo até para desenvolver software com acessibilidade. Aí quando ele falou que estão lutando, existe alguma comunidade assim em que eles se reúnem para que, com a maior força, eu sei que existem vários incentivos aí, várias comunidades, mas eu vejo às vezes ficam tentando pleitear alguma coisa com o governo
E eu queria saber qual seria a comunidade, assim, que a gente até poderia dar algumas ideias para contribuir, mostrar nossas dificuldades, para que ele ajude a dar força nessa luta dele contra o governo aí por tributos, etc. Eu vou passar para Milton, mas deixa eu só responder uma coisa. Quando você se preocupa com acessibilidade no início do projeto, isso fica bem mais barato. E no final das contas, você acaba recebendo mais, porque um software acessível, você vai atingir um maior número de clientes e de usuários, certo? Então, assim, se o seu objetivo é vender o software e se ele é acessível, você vai ter um número maior, uma resposta maior. Eu tenho certeza disso, mas eu falo das empresas que contratam as fábricas de software para desenvolver. Às vezes ela não tem essa visão. E a gente, eu sei disso, e por isso que a gente está aqui lutando para que tenham essa visão. Com certeza, com certeza. Então eu queria saber se tem alguma comunidade em que a gente poderia ajudar a estar mobilizando também, juntando a... Eu não, assim, de cabeça, tem um site de um colega nosso, existe uma lista de discussão que a gente discute essa questão essa luta, né, como a gente estava falando. Se eu não me engano, é Visibilidade Brasil, uma coisa assim. Mas me passa um e-mail, miltoncarvalho81@gmail.com, que eu te passo esses dados direitinho. Mas, a princípio, busca no Google Visibilidade Brasil, é uma coisa assim, nesse sentido. E, assim, só reforçando o que Virgínia falou, deixa eu te dar um exemplo. Eu sei que, assim, a gente fala nas empresas, mas a gente precisa conscientizá-los. Por quê? Não é fazendo propaganda, não, mas, por exemplo, quando eu compro um computador que vem com o sistema Windows, por exemplo, sem acessibilidade, eu compro um computador, vamos supor, de ponta por R$ 2.500. Vocês sabem, hoje nós temos o NVDA, mas sabe quanto custa um leitor de telas para nós cegos? R$4.000. Ou seja, o computador para mim, cego, vai sair por R$6.500. Aí me chega a Apple, desenvolve um computador, todo mundo paga pela acessibilidade, e um computador hoje você compra um MacBook por R$4.000. E aí? É caro? Mas é porque a acessibilidade ela é cara, mas todo mundo paga por ela. Então, se as empresas elas procuram acessibilizar os seus produtos, vai ficar um pouco mais caro, mas você vai atingir um número maior de pessoas. Por quê? Porque eu, que sou cego, sou público. A colega que é surda, ela é público, e nós somos consumidores. Se o programa, se o projeto tem acessibilidade, ele vai atingir um número maior. Números, Virgínia mostrou para vocês a quantidade de pessoas com deficiência que existe. E essas pessoas, assim como as que não têm deficiência, elas consumem. Então, o nosso papel é procurar conscientizar os empresários de que nós não somos meras pessoas com deficiência. Nós somos público consumidor, ou seja, nós pagamos também pelos produtos, pelos softwares, por aquilo que nós compramos. Boa tarde, meu nome é Marina. Eu queria fazer uma pergunta ao Flávio. Eu queria saber se vocês têm alguma parceria ou algum apoio do Conselho de Saúde, no caso o COFITO. Né? Eu estou perguntando isso... Oi, Milton. Estou perguntando isso porque minha mãe foi presidente do CREFITO 1, que é o conselho daqui, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e atualmente é vice-presidente do COFITO, que é o Conselho Federal. Então, assim, eu estou sempre em contato com esse tipo de informação sobre acessibilidade e queria saber se vocês têm alguma parceria com eles para divulgação disso. Legal. Marina, né? Marina, a gente não tem nenhuma parceria formal não com essa entidade que você falou, mas estamos totalmente à disposição. Se tiver interesse, passar um e-mail para a gente conversar, a gente está bastante aberto a desenvolver novas parcerias e expandir o máximo possível a ideia e a conscientização da acessibilidade. Mais alguém? Dá para mais uma? Ali? Bom, pessoal, quem quiser, a gente está aqui, aí a gente conversa depois. Muito obrigada e, por favor, acessibilizem. Valeu.